Olá pessoal, eu sou Alexandre do canal Livre Pensador. Estou aqui mais uma vez para fazer este vídeo falando mais um pouco das características do humanismo secular. Eu, no outro vídeo que fiz, falei sobre humanismo secular, que é naturalista. É bem provável que os humanistas estejam de acordo com as seguintes afirmações, né? Que vivemos num mundo natural. Falamos no outro vídeo a respeito do naturalismo, que está no humanismo e é uma herança do ateísmo. A questão do naturalismo, que vem do ateísmo. E demos algumas explicações, falamos que o naturalismo usualmente vem das mãos do ateísmo, a falta da descrença em deuses, ou pelo menos em algumas formas de agnosticismo. E eu falei que a gente ia dar uma sequência, né? Que no outro vídeo que eu iria fazer, iria falar mais um pouco sobre humanismo, aquilo que os humanistas seculares estão de acordo. O segundo item que estamos de acordo é a questão do aprendemos acerca do mundo utilizando a razão e a investigação científica. Aprendemos acerca do mundo utilizando a razão e a investigação científica. Então, o humanismo aprende a respeito do mundo, né? Os humanistas aprendemos acerca do mundo utilizando a razão e a investigação científica. O mundo é susceptível à investigação. Os humanistas estão de acordo com a ideia de que podemos conhecer mais acerca do universo através do uso da razão e da investigação científica, ou de conjecturas submetidas à prova pela lógica e evidência empírica. Esta é uma posição que geralmente se conhece como racionalismo, né? Que usamos a razão, né, para conhecer, né, para investigar o mundo. Que podemos usar a razão para conhecer mais o mundo, as coisas do mundo, os acontecimentos, né? E fazer associações. Nós usamos a razão, né? A nossa razão, para entender os fenômenos da natureza. Buscando com isso explicações, evidências empíricas. Quer dizer, experimentos, né? Usamos os métodos da ciência, que é a observação. Aprendemos com a observação e com os testes, né? Testando, né? Fazendo o teste. Iremos descobrir a verdade a respeito de alguns acontecimentos, né? Partindo dessa posição racionalista como a melhor forma para compreender o mundo, os humanistas valorizam o livre questionamento. E
rechaça os limites artificiais da investigação. O humanismo também personifica a ideia de livre pensamento, ou seja, valoriza o constante questionamento racional do conhecimento e não aceita argumentos de autoridade, tradição ou dogma. Então é isso. Os humanistas creem no livre pensamento, né? A liberdade para pensar. O ser humano é livre. E ele tem a liberdade para pensar, para raciocinar. A liberdade para questionar. Questionar dogmas. Questionar dogmas. Questionar ideias. E assim, de livre e espontânea vontade, escolher acreditar em determinada ideia ou rejeitá-la, né? Ou rejeitá-la. Então nós valorizamos o questionamento, né? O questionamento racional do conhecimento e não aceita argumentos de autoridade, tradição ou dogma. Então, argumentos de autoridade é aquilo que foi imposto, né? Uma crença de uma autoridade. Ah, fulano tem autoridade de ensinar isso e ele diz que é assim, disse é assim. E porque ele diz que é assim, ele é autoridade, não tem que questionar, tem que aceitar. Independentemente de que você creia diferente ou não, você tem que aceitar. Não é assim. No humanismo é assim. Nós somos a favor do livre pensamento. Que a pessoa é livre para acreditar ou não acreditar. O ser humano é livre para acreditar ou desacreditar, ser crente ou ser um incrédulo. E não aceitar as coisas porque a autoridade falou, vamos supor assim, a autoridade religiosa diz, né? Diz que a Terra é parada e que o Sol é que gira em torno da Terra. É verdade? Essa ideia aí é verdadeira ou falsa? Milhões de pessoas acreditavam assim, porque a igreja ensinava assim e a Bíblia dizia que era assim, que a terra era parada. E muitos foram perseguidos, como Jordano Bruno foi perseguido, torturado e morto, porque criticou e argumentou contra o ensinamento da igreja. Ele acreditava no heliocentrismo, o Sol como centro. E a igreja acreditava no geocentrismo, a Terra como centro. E o heliocentrismo é a verdade. E a igreja estava errada. Mas queria impor a sua autoridade e ninguém podia criticar. Na época, ninguém podia criticar. Porque a igreja que está falando em nome de Deus, em nome da palavra de Deus. E não se pode criticar. Mas ele criticou e as suas críticas racionais, ele usou a razão, as suas críticas racionais levou ele a ser preso, torturado e morto, né? E morto. Ele também criticou e negou a questão da doutrina da Trindade. Um Deus em três pessoas, que nenhum é maior ou menor do que o outro, como é ensinado. Que Jesus é um ser divino, que nasceu a partir do nascimento
sobrenatural. Ele negava tudo isso. Ele era humanista. Tinha as ideias do humanismo secular. Então é isso. Então não aceitamos aqui argumentos de autoridades, né? Ou tradicional, porque é tradicional, isso é uma tradição. Nossos pais acreditavam assim, ensinavam assim, não devemos acreditar assim, não. A nossa história, como diz o ditado, não é o nosso código. Nós podemos pensar diferente dos nossos pais, porque a luz que ele tinha, os nossos pais tinham no passado, era uma pequena luz. A nossa luz ampliou, é a luz maior. A nossa visão hoje é uma visão maior. O nosso conhecimento está ampliado. E nossos pais pensavam de maneira errada, como os antigos pensavam de maneira errada, a respeito dos fenômenos da natureza e de muitas outras coisas, que atribuía-se a Deus ou deuses, e não é verdade, é fenômeno natural. Então, nós, os humanistas, é a favor do livre pensamento, são racionalistas e é a favor do questionamento. Questione tudo. Para chegar à verdade, você tem que questionar tudo para chegar à verdade e não se firmar em dogmas. Dogma é aquilo que a pessoa diz, isso é isso e pronto. Nós acreditamos assim e pronto. Não aceitamos questionamento. Então, nós não somos a esse favor, nós somos a favor do livre pensamento. Então, isso aqui é mais uma característica do humanismo, o racionalismo, né? O racionalismo. Mas outra característica do humanismo, que a maior parte dos humanistas estão de comum acordo. Devemos aproveitar o máximo a única vida que temos. O humanista, ele apregoa, ensina, e nós concordamos uns com os outros que a única vida é essa aqui. O ateísmo também acredita assim. Devemos aproveitar ao máximo a única vida que temos, que essa é a única vida. Vou ler o comentário. Por não acreditar em uma vida após a morte, os humanistas vivem aqui e agora. E se concentra em fornecer um significado e um propósito para as suas vidas por suas próprias contas. O significado da vida, né? Por suas próprias contas. Então, por não acreditar em uma vida após a morte, os humanistas vivem aqui e agora e se concentram em fornecer um significado e um propósito para as suas vidas por suas próprias contas. Não buscamos sentido na vida, nos deuses, buscando a presença de Deus como faz aqueles que acreditam numa vida depois da morte. Os que acreditam numa vida pós-morte, eles esquecem de viver o presente, o agora. E acredita planos do futuro, tem planos para o futuro. Eles não acreditam que essa é a única vida e que a vida real é essa, mas que existe uma vida superior, em outra dimensão. Esse é o ensino da metafísica, né? Uma vida além dessa física aqui, uma vida superior a esta. Isso é chamado sonhos espirituais, sonhos espirituais.
Porque a pessoa que adere a essa ideia de céu, de uma vida após a morte em céu, ele renuncia a essa vida e fica numa esperança de uma vida futura. Fala, essa vida aqui não é a verdadeira vida. Nós devemos abdicar, renunciar a essa vida não presta, essa vida não vale nada, o mundo não tem nada que presta, assim diz os teológicos. A vida melhor é a vida do porvir, após a morte, eles ensinam assim. E despreza o momento presente, a vida real que é essa aqui. Como diz o psicólogo Michel Serner, é melhor viver a realidade de que viver uma fantasia. A realidade, encarar que a vida é só essa. Esta vida aqui é finita. Esta vida aqui é vidas que tem impasse, tem problemas, tem momentos de alegrias, momentos de tristeza, momentos de apreensão, momentos de estresse. Tudo faz parte desta vida, faz parte da nossa existência. E nós estamos conscientes de que a vida é uma só. E é essa. Por isso que devemos aproveitar esta vida ao máximo. Aproveitar e valorizar esta vida. Ame agora. Seja feliz agora. Alegre-se agora. Compre a roupa que você quer usar agora. Coma, alimente-se daquilo que você quer agora. Beba aquilo que você quer agora. Agora é o momento de ser feliz. Compartilhe da sua amizade com seus amigos, parentes, pai, mãe, irmãos. Agora, desfrute da companhia deles agora. Não fique com sonhos espirituais de que vai encontrar com eles em outra vida. Para lá ser feliz. O momento de ser feliz é aqui e agora. Pois não acreditamos em vida após a morte. Os humanistas vivem aqui e agora. E se concentram em fornecer um significado e um propósito para as suas vidas por suas próprias contas. Nós é que buscamos fazer a nossa vida melhor. É que buscamos a salvação está em nós e não fora de nós, em Deus ou deuses. Nós é que temos que prover os nossos momentos de felicidade. Nossa proteção, nossa felicidade depende de nós mesmos. E o viver aqui agora. Viver bem não é sinônimo de hedonismo, né? De hedonismo. Sem restrições ou de uma vida... viver bem não é sinônimo de hedonismo. Sem restrições ou de uma vida voltada unicamente ao interesse próprio. O homem, por natureza, ele é egoísta. O ser humano, por natureza, é egoísta. Mas há momentos que ele tem que controlar o egoísmo dele, para viver em harmonia com o outro, Porque se a gente só pensar, só o nosso lado, e não abdicar para viver em harmonia, aí vai virar uma confusão, um caos, né? Uma guerra, porque cada um quer pensar só em você, e não pensa no bem da comunidade, aí vai dar problema, né? Então, isso pode significar, no entanto, viver em uma comunidade. Não podemos, né, assim no caso, ser voltado só unicamente ao interesse próprio. Isso pode significar, no entanto, viver em uma comunidade, ajudar os outros, ser bem-sucedido no que fazemos e no que gostamos de fazer. Contribuir para construir uma sociedade melhor, explorar e maravilhar-se do universo em que vivemos. Os seres humanos não são
dotado magicamente de uma alma imaterial. Os seres humanos não são dotados magicamente de uma alma imaterial que os permite amar e pensar por um poder externo. Em vez disso, a nossa natureza de seres sociais, capazes de sentir empatia com outras pessoas e de pensar acerca das dinâmicas da vida em sociedade e da justiça, é um produto de um processo de evolução natural e cultural. Então é isso, nós como humanistas somos a favor da harmonia. E não só andar em busca do prazer desenfreado, do prazer. O hedonismo é a busca do prazer. O ser humano, ele busca o prazer, né? E foge da dor. Isso é a realidade. Buscamos o prazer e fugimos da dor. Isso aí é natural. Mas no sentido que a gente não vai só se fundar num prazer desenfreado, né? Tem prazeres que duram mais do que outro, né? Tem prazeres que duram mais do que outro. Então, muitas vezes você tem um prazer de estar fazendo a leitura, de ter aprendido uma ideia nova, e você fica ali remoendo, né? Pensando naquela coisa que agora, naquele ensinamento, naquela ideia que você entendeu, tá entendendo? E concordou com aquela ideia e você se sente alegre com aquilo. É um prazer que você tem de ter aprendido, né? De ter evoluído, ter crescido, né? Intelectualmente, ter crescido. Tem os prazeres dos sentidos, né? Que é do comer, do beber, né? Aquele que faz o uso da bebida alcoólica, tomar um vinho, uma cerveja, um conhaque, o que tem o prazer de degustar um bom prato de comida, uma carne suína ou bovina, né? É isso. Então tem vários prazeres, né? Outros têm prazer num time de futebol, tá entendendo? E assim sucessivamente. Então, esses prazeres é bom a pessoa ter, é bom, é válido, é benéfico. Agora, no sentido, nós também temos o prazer de fazer parte de uma comunidade, de estar conhecendo pessoas, de estar ajudando também pessoas, né? De se colocar no lugar do outro, que é a empatia, né? De estar ajudando o outro, de melhor estar contribuindo para o melhoramento da sociedade e também da humanidade. E assim vivemos nós, os humanistas secular. Vou ler outro para encerrar aqui esse foi o comentário. O que é moralmente bom é o que promove o bem comum. O que é moralmente bom no humanismo é o que promove o bem comum. A esfera moral deve sua existência à natureza humana. E concluindo, é isso. Então, isso aí foi um pouco que eu pude falar sobre as ideias do humanismo, o que os humanistas estão de acordo, e assim nós iremos prosseguir, né? Falando mais um pouco do humanismo, quando tivermos oportunidade, porque esse canal meu tem um objetivo, a minha intenção é de levar o ser humano a se emancipar de tudo aquilo que o impede de ser feliz, de toda a ideia de escravo, toda a ideia escravista
que vem prender você, trazer medo para a sua vida. Culpa, sentimento de culpa. Que nós aprendemos e trouxemos isso da religião cristã. Medo de Deus, culpa por fazer aquilo ou não fazer, pecado de comissão e de omissão, tudo isso trouxemos da religião e isso empata a pessoa de ser feliz, aqui e agora. E o pior é o sentimento de culpa, de nos sentirmos culpados porque não fizemos isso ou aquilo, porque não fizemos a vontade de um ser superior. Então, no humanismo, que é a ideia de liberdade, de racionalidade, em que o homem pode questionar as ideias alheias, as ideias teológicas, as ideias de autoridade, em que o homem pode questionar as heranças, renunciar às heranças que receberam, tanto das instituições, igreja, como da escola, como dos pais, que você pode se libertar daquilo que for negativo, daquilo que lhe impede de ser bem-sucedido, de ser feliz, aqui e agora. E concentrar, focar a sua vida no presente. E se libertar do peso do passado e do futuro. E viver o presente aqui e agora. O passado já não existe mais. O futuro também não existe. O que existe é o presente. Vamos viver esse presente aqui e agora, fazendo a nossa vontade. Se não estamos violando o direito do outro, fazemos tudo aquilo que desejarmos para o nosso bem, aqui e agora. Cumprindo as leis aqui do país, se você não está cometendo crime, você pode fazer tudo o que lhe agrada, como diz Raul Seixas. Faça o que queres, né? Faça o que queres. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se no meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite e passe bem.